Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, é quase um conselho. Mas dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas eu vou ousar aqui te dar algumas dicas, amém? A respeito de como você pode viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã ou uma relação com Deus relevante. E eu creio que isso passa pelas escolhas que nós fazemos na nossa vida. Tem uma máxima que diz que nós somos a soma, o conjunto das escolhas que nós fazemos durante a nossa vida. Não é, pessoal? Sejam elas conscientes ou não, o fato é que nós acordamos, não é? A Kika sempre diz isso, né? Logo cedo nós levantamos e já começamos a fazer escolhas, não é? E as escolhas que nós fazemos, elas direcionam a nossa vida. Então eu creio que assim também é na nossa vida com Deus, na nossa relação com Deus. Eu quero compartilhar com vocês 4 escolhas que podem fazer a diferença na tua vida, na tua jornada com Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque nós temos uma oportunidade maravilhosa, Deus, de sentarmos nesse lugar e conversarmos sobre coisas espirituais. De nós abrirmos a Bíblia, de nós buscarmos em Ti as respostas que nós precisamos para as nossas vidas. E eu oro, Deus, para que o Teu Espírito fale com cada vida, com cada coração aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que Tu és um Deus pessoal, eu creio que Tu és um Deus que se importa conosco, na nossa individualidade, naquilo que cada um está passando nesse momento da sua vida. E eu peço, Espírito Santo, comunica aos corações, traz, Senhor, de maneira pessoal, revela a Tua verdade a cada um dos corações e vem saciar a nossa sede, a nossa fome. Preenche, Deus, o nosso coração com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo aquilo que vem do Teu trono para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, ou o primeiro conselho que eu gostaria de dar para vocês, uma escolha que pode fazer a diferença na tua vida, na tua jornada de fé, saia da superfície. Amém? Fala para o teu irmão aí, meu querido, saia da superfície. Amém? Deus não te chamou para viver na superfície. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 8, tem ali um princípio espiritual interessante, onde Tiago diz assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Amém? Eu creio que aqui Tiago está nos ensinando, está nos mostrando, nos revelando um princípio. O princípio é de quanto mais eu busco a Deus, de quanto mais eu desejo a presença de Deus, de quanto mais eu tenho sede pela presença de Deus, mais Deus se derrama sobre nós. Mais ou menos como se eu desse um passo na direção dele, e então ele, em contrapartida, desse outros 10 na nossa direção. Mas quem define o nível da intimidade somos nós. Fala para o teu irmão, é você quem escolhe o nível da sua intimidade com Deus. Amém? Nós cremos que cristianismo é muito mais do que uma simples religião. Cristianismo é relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos numa relação com Deus. E nessa relação, quem define o nível da intimidade somos nós. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu desejo, quanto mais eu mergulho na minha relação com Deus, mais eu vou desfrutar da sua presença. Amém, queridos? Amém. Então, por isso que o meu primeiro conselho para você é: saia da superfície, ou seja,
Não estabeleça uma relação superficial com Deus. Deus deseja ter intimidade com você. Ele não quer que você viva uma vida simplesmente superficial, ou é mais ou menos como aquelas pessoas que talvez você até conheça pelo nome, mas que você não tem nenhuma intimidade, sabe? Lá em São Paulo a gente costumava dizer que era aquele papo de elevador. Aqui em Floripa a gente não tem tanto elevador assim, né? Mas em São Paulo a gente vivia nos elevadores. E aí você entra no elevador, você vê que às vezes aquele amigo de trabalho, né? Companheiro de trabalho da firma. Tudo bem, como é que você tá? Né? Oh, tá frio hoje, vai sair sol. Aquele papinho ali de elevador, sem nenhuma intimidade, aquele papo amenidades, né? Queridos, Deus não te chamou para isso, amém? Deus te chamou para uma relação profunda, íntima com Ele. Mas nós é que vamos estabelecer esse nível de intimidade. Então nós precisamos sair dessa superficialidade. Nós muitas vezes, infelizmente, tendemos a ter uma relação com Deus, uma simples religião. Vivemos uma religiosidade com Deus. Ou seja, nós temos uma consciência a respeito de Deus. Tem uma frase que eu li em algum lugar, ou sei lá, vi em algum lugar, li num livro, que eu gostei muito e eu sempre uso, que traz uma verdade, que diz assim: muitos creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Ou seja, muitas pessoas têm uma consciência a respeito de Deus, mas vivem desconectados da vida de Deus, porque na verdade eles estão vivendo uma simples religião. Eles vivem somente o rito, mas não a relação de fato. Então, para muitos, a relação ela se torna superficial, porque eu vou ter um momento com Deus muitas vezes no domingo, não é? Nós até chamamos de forma pejorativa, né, a esses como os crentes domingueiros, né? São aqueles que experimentam a Deus no domingo. Então a relação deles se limita somente àquelas 2 horas de culto. Então ele chega, ele tem uma consciência de Deus, ele tem uma experiência com Deus, e acaba o culto, ele vai embora e ele esquece que Deus existe, e aí ele vai viver a sua vida. E aí no outro domingo ele lembra de novo que Deus existe, e aí então ele volta e ele fica vivendo essa vida superficial com Deus. Mas na verdade Deus nos chamou para algo muito maior, muito mais profundo, e o maior indicativo disso é que Ele colocou o seu Espírito dentro de nós, amém? Ou seja, o Espírito Santo habita a nossa vida e nós temos o privilégio de viver uma vida na presença de Deus. Ou seja, o culto não termina, não acaba. O culto continua na segunda-feira, na terça, na quarta. Por quê? Porque nós estamos vivendo a vida na presença de Deus e desenvolvendo uma relação íntima, profunda, genuína com Cristo. Amém, queridos? Amém. Eu gosto muito, quando falo desse tema, eu gosto muito de usar o exemplo do rei Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um adorador, um homem que tinha muito prazer em estar na presença de Deus. E ele escreveu muitos salmos sobre isso. Eu fiz um recorte aqui do Salmo 63. Eu quero ler com vocês do verso de 1 a 8. E eu gostaria que, enquanto eu estiver lendo esse trecho, eu gostaria que você sentisse, que você percebesse a sede, o desejo deste homem em buscar a presença de Deus. Olha como as palavras expressam um profundo desejo de Davi em estar ou em ter uma relação íntima com Deus. Salmo 63, de 1 a 8, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti,
Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Amém, queridos? É lindo. Você percebe o quanto Davi ele amava a presença de Deus, o quanto ele desejava estar na presença de Deus. Queridos, nós precisamos ser como Davi. Nós precisamos sair da superfície, dessa superficialidade, e precisamos mergulhar em águas mais profundas. Amém? Numa intimidade maior com Deus. A superfície, ela não é um bom lugar para nós. A superfície, se você imaginar que a tua relação com Deus é como um mar, e você está dentro deste mar, desta relação, a superfície é sempre um lugar cheio de perigos, né? A superfície ela é cheia de interferências, né? As ondas estão ali na superfície, batendo, chacoalhando, a corrente está ali passando, né? E levando a gente para todos os lugares. A superfície estão as distrações, mas quando você mergulha, tudo isso acaba. Quando você mergulha, quando você desce mais fundo, toda a distração some, todo o barulho acaba, né? Todas as interferências, as ondas já não perturbam mais. Ou seja, Deus não nos chamou para viver na superfície, Deus nos chamou para ir mais fundo. Fala para o teu irmãozinho, quanto mais fundo, mais seguro você está. Quanto mais eu mergulho na minha intimidade com Deus, mais eu estou guardado, porque eu estarei completamente envolto pela presença de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E é como Davi fala que o teu amor é melhor do que a própria vida. Ele fala, as tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem. Davi era um homem satisfeito pela própria presença de Deus na vida dele. Amém? E é esse lugar de satisfação que Deus nos chamou. Quanto mais fundo, mais profundo na minha relação, quanto mais intimidade, mais seguro eu estou. Eu me lembrei, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei de um acidente, de uma catástrofe, na verdade, que aconteceu, de um tsunami na Indonésia. Não sei se vocês se recordam. Hoje de manhã nós tivemos uma aula sobre isso. O Padilha, por acaso, ele lembra exatamente o dia, quando aconteceu. Foi em 2004 e foi no final do ano, nas festas de final do ano na Indonésia. Em 2004, 227 mil pessoas morreram naquele tsunami que varreu a costa da Indonésia. E tem uma história muito interessante, verídica, de um grupo que saiu naquele dia pela manhã. Eles tinham comprado um pacote de mergulho e eles saíram com os barcos para irem mergulhar. E quando eles retornaram no final do dia, eles depararam com aquela catástrofe que tinha destruído praticamente tudo e matado centenas, milhares de pessoas. E eles foram salvos. Na verdade, eles nem viram o tsunami, eles nem perceberam o tsunami, porque eles estavam onde? Eles estavam em águas profundas, eles estavam mergulhando e o tsunami passou por eles, mas eles nem perceberam, porque eles estavam num lugar profundo. Eu creio que aqui há uma analogia para nós, de quanto mais profundo nós estivermos na nossa relação com Deus, ainda que passe por nós um tsunami, amém? Você estará guardado, amém? Pela presença de Deus. Então, queridos, não viva na superfície. A superfície é um lugar bem hostil para nós, que queremos viver uma espiritualidade genuína, autêntica. Nós precisamos ir mais fundo na nossa relação com Deus. Lembra que eu falei sobre escolhas? As escolhas que você tem feito têm te aprofundado, têm te levado mais perto de Cristo. Nós fizemos uma propaganda no Mac, né? A Ana veio toda bonita de boina, toda chique e tal, né? Você pode fazer uma escolha maravilhosa, vindo participar da nossa escola de Bíblia. E outras escolhas que você pode fazer na tua vida que vão te aproximar de Deus, que vão te colocar nesse lugar mais seguro.
Porque Deus não te chamou para viver na superfície. Tá bom, galera? Glória a Deus. E a ceia foi bom, para você? Bom. Aí, irmão, início, vamos junto. Vamos mergulhar. Amém? Convida teu irmão, fala teu irmão, vamos mergulhar um pouco. Vamos descer mais fundo na nossa relação com Deus. Segundo conselho aqui, segunda dica de uma escolha inteligente, boa para você, viva na abundância. Essa semana na sala de apoio nós conversamos um pouco sobre a escassez e a abundância e é tão interessante porque nós, naquela breve conversa que tivemos, ficou muito claro ali que a maioria das pessoas, elas têm muito mais tendência a uma mentalidade de escassez do que de abundância. Principalmente no que diz respeito à nossa relação com Deus. Porque nós estamos sempre, ou nos sentimos sempre devendo alguma coisa. Quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa em quem nós somos, e muitas vezes nas nossas fraquezas e misérias, nós temos a sensação de que nós estamos sempre devendo algo para Deus, né? Então nós temos essa mentalidade de escassez, de que está nos faltando, ou de que nós não merecemos algo de Deus, ou de que Deus não quer nos abençoar. Então nós temos dificuldade de entender a abundância de Deus, ou de receber aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero te dizer, queridos, que o nosso Deus, o Deus que se revelou em Cristo Jesus, esse Deus que Jesus chamava de Pai, esse Deus é um Deus abundante. Amém? Amém. É o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus todo-poderoso, é o Deus de amor. Amém? É um Deus que está muito interessado na tua vida. E eu destaquei 4 versículos que falam sobre abundância, para te ajudar talvez a mudar o teu paradigma, ou a quebrar esse sofisma que talvez você carregue no teu coração, de que você não é merecedor, ou de que Deus não quer te abençoar, porque você deve algo a Ele. A primeira está em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus, ele diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Numa outra tradução diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida abundante. Essa palavra abundância, ela significa vida completa, vida plena. Amém? Significa suficiência em todas as áreas da vida. Jesus está dizendo: eu vim para oferecer a vocês uma vida completa, uma vida abundante, uma vida onde não existe escassez. Numa outra passagem, Jesus também afirma isso. João capítulo 4, versos 13 e 14. Naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana ali no poço, onde ele pede água para ela, ele faz uma afirmação maravilhosa. Ele diz: então Jesus disse, verso 13: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Fala para o teu irmão: nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Amém, amados? Estão vendo alguma escassez aqui? Jesus está falando de uma fonte que jorra dentro de nós, que jorra para toda a eternidade, uma fonte de vida, uma fonte que vai acabar com a sede da tua alma, aquela sede que Davi fala no versículo: a minha alma está sedenta por ti. Jesus está dizendo: se você crer em mim, haverá dentro de você uma fonte que jorrará para a eternidade. Amém? Que não termina, que não acaba. Mais uma vez Jesus falando e mostrando a abundância. Uma outra passagem maravilhosa, Romanos 8, 32. O apóstolo Paulo, ele diz assim a respeito de Deus Pai: porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho,
será que não nos dará também todas as coisas? Que Paulo está dizendo, queridos, se o Pai ofereceu aquilo que ele tinha de mais precioso, se o Pai ofereceu o seu próprio Filho em favor de vocês, será que Ele não vai dar junto todas as outras coisas? Aleluia. Amém, amados? Estão vendo alguma escassez aqui? Nosso Deus é um Deus de abundância. Efésios capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo também faz uma afirmação maravilhosa. Ele diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Aqui Paulo está afirmando que nós devemos agradecer a Deus, porque Ele já nos tem abençoado, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, de dons no mundo celestial. Amém? Deus, Ele é um Deus generoso. O nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus de abundância, é um Deus que te ama. Fala para o teu irmão: Deus te ama. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que Deus viu em mim. Eu não sei porque Ele resolveu me amar. Como que Deus pode amar um sujeito como esse homem? Vivente. Não sei porque Deus amou o Saulo. Não sei porque Ele amou o Alfredo. O G lá fora, com aquele chapéu de homem rústico. Não sei porque Deus amou aquele cara. Eu não sei. Mas, queridos, Deus não pediu para a gente entender Ele. Deus pediu para a gente crer nele. Aleluia. Amém, queridos? Então eu não sei porque a minha amada me amou. Por que a minha loira me amou? Fico pensando, o que ela viu em mim? Se eu ficar pensando muito, eu vou ficar doido. Então é melhor não pensar muito. Amém, queridos? Se Deus te amou, a Bíblia diz que nisso nós conhecemos o amor de Deus, do fato dele ter dado o seu próprio Filho em favor de nós. Queridos, se Ele deu o seu próprio Filho, não há evidência maior de que Ele te ama. E se Ele te ama, curta esse amor. Não fica pensando, mas será que Deus te ama? E Ele está interessado na tua vida. Ele está interessado em cada detalhe da tua vida. Ele quer que você compartilhe com Ele todo o teu ser, toda a tua vida, toda a tua história. Ele quer participar da tua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer derramar bênção sobre você. O nosso Deus é um Deus de abundância. Aprenda a receber o amor de Deus. Aleluia. É por graça, não é por merecimento, queridos. Você nunca vai merecer. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Ele nos amou mesmo que nós não merecêssemos ser amados. Era para nós sermos condenados, mas Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Era para nós sermos amaldiçoados, mas Ele nos perdoou. Queridos, eu não sei porque Ele escolheu isso, mas uma coisa eu sei: se Ele me amou, eu vou curtir esse amor. Se Deus me ama, eu quero Ele em cada detalhe da minha vida. Eu quero aprender a receber o amor de Deus. Glória a Deus. Tudo aquilo que Ele tem para mim, para minha casa, para minha esposa, para o meu filho, para o meu ministério, para a minha comunidade, para a minha cidade. Eu quero receber esse amor maravilhoso que constrange a nossa vida. Fala para o teu irmão: deixa de viver na escassez. Desfrute da abundância de Deus. Amém, queridos? Vença essa mentalidade de escassez. Espere receber toda a abundância de Deus. Em nome de Jesus. Não há falta em Deus. Não há nenhuma escassez em Deus. E Ele quer compartilhar com seus filhos dessa abundância. Você é filho amado de Deus. Deus tem planos de paz, um futuro, uma esperança para você. Então diga: Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Terceiro conselho que eu quero compartilhar com vocês essa noite: persevere na verdade. Fala para o teu irmão: persevere na verdade. Perseverança significa ter força e paciência para não
desistir. A jornada da vida cristã é longa, queridos. Ela não é uns 100 metros rasos. É uma maratona que você vai correr. Portanto, você precisa ter o quê? Força e paciência para correr, para dar cada passo, para avançar na sua jornada. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios, tempos difíceis, tempos de espera, sem desanimar para alcançar o seu objetivo. Perseverança é uma combinação de firmeza, alcançar o objetivo, e tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante do perseverar na verdade. Mas eu quero fazer uma distinção aqui com vocês entre perseverança e teimosia. Amém? Eu já vi algumas pessoas olhando para o lado assim. Mas como saber se você é perseverante de verdade ou apenas um teimoso crônico? Quem sabe a diferença entre perseverança e teimosia? Vou contar para vocês. A perseverança tem a ver com tenacidade e firmeza de propósito. Amém, querido? Então a perseverança ela está associada a um propósito. Então você está firmado nesse propósito. No caso da nossa vida cristã, a perseverança está associada à verdade de Deus. Então eu persevero na verdade. Já a teimosia está ligada a um comportamento insistente e à obstinação birrenta. A obstinação ela está associada a teimosia está associada àquela obstinação humana, natural, daquilo que eu quero, daquilo que o meu coração diz. Então eu fico ali birrentinho, teimosinho, insistindo naquilo que Deus já disse para você que Ele não está ali e que você deve desistir daquilo, mas você está ali teimoso. Isso não é perseverança. Amém, queridos? Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, é uma passagem que descreve o ambiente da igreja que estava nascendo ali em Atos, em Jerusalém. E tem uma passagem que fala bem sobre isso, diz assim, versículo 42, 2:42. E todos aqueles irmãos que ali estavam, continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Numa outra versão diz, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, aquela comunidade ela estava perseverando na verdade. Ela estava perseverando dentro de um propósito claro das Escrituras. Então eles estavam firmes, com firmeza de propósito, prevalecendo diante das dificuldades, dos problemas, dos obstáculos, eles continuavam perseverando. Amém? Diferente da teimosia, que é nada mais, nada menos do que uma obstinação natural, humana, de querer fazer algo por birra. Não tem nada a ver com Deus. Fala para o teu irmão, desistir. Desistir. Não é uma opção. Não é uma opção. Desistir não é opção para o cristão. Nós precisamos permanecer conectados à vida de Deus. Lá em João capítulo 15, nós temos estudado isso na sala de apoio às segundas-feiras. Texto lindo, onde Jesus fala da videira e dos ramos. Ele fala por 6 vezes, no mesmo texto, ele fala, permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, nós precisamos perseverar nesta verdade, em permanecer conectado à vida de Deus. Amém, amados? Então eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual tem sido a sua luta, quais obstáculos têm se colocado à sua frente. Eu digo uma coisa para você, queridos, permaneça na verdade, persevere na verdade. A perseverança é uma das principais estratégias para vencer obstáculos. Eles vão se colocar à sua frente, mas prevaleça, ligado, conectado à vida de Deus. Com certeza você sairá vitorioso.
Amém? Com certeza você vai colher o fruto daquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Desistir não é uma opção para nós. Último conselho que eu quero deixar para vocês essa noite: creia contra a esperança. A fé é um elemento fundamental na nossa jornada, queridos. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Então o conselho que eu dou a vocês essa noite é: cultive uma fé madura. Cultive uma fé viva. Ou seja, uma fé que não dependa dos 5 sentidos. Muitas vezes nós atrelamos a nossa experiência religiosa ou a nossa espiritualidade, nós associamos ela à experiência que nós temos. Nós associamos elas às emoções, aos sentidos, né? E tudo bem, né? Afinal, a nossa relação com Deus, ela está cheia de emoções. Os nossos sentidos, eles são todos aguçados quando nós estamos na presença de Deus, não é verdade? Mas ela não pode ser a base da nossa fé. A nossa fé, ela deve ser além dos 5 sentidos. Essa é uma fé madura. É uma fé que ela vai além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós ouvimos, além daquilo que nós tocamos. É uma fé que transcende os sentidos humanos. Essa é uma fé, de fato, madura. Porque há momentos da nossa jornada que você não vai ouvir nada, que você não vai sentir nada, que você não vai ver nada. E você vai ter que crer que Deus está fazendo algo. Estão entendendo, queridos? Yeah. Não é a fé que Tomé teve. Que Tomé creu quando Jesus disse: olha aqui, Tomé, as minhas marcas. Então, quando ele tocou, ele creu. E aí ele disse: Jesus. Então, naquele momento que os sentidos dele foram aguçados e a visão, ele pôde ver aquilo, as marcas de Jesus, então ele creu. Aí Jesus disse o que para Tomé? Bem-aventurado e feliz aqueles que creram sem nunca terem visto. Essa é uma fé madura. É a fé que você deve cultivar na tua vida, na tua jornada. Eu já li o texto de Hebreus, capítulo 11, é um texto muito conhecido, mas é lindo porque cada vez que você lê a Bíblia fala de formas diferentes conosco. Quem já teve essa experiência? Né? Você lê o mesmo texto diversas vezes durante a sua vida e cada vez que você lê, Deus fala de uma maneira diferente. Hebreus capítulo 11, essa semana eu estava lendo esse trecho e pulou assim algo que em outros momentos não destacou, eu não tinha percebido, mas que traz uma mensagem poderosa para nós. Hebreus 11, verso 32 a 34. Se você ainda não leu Hebreus 11, leia, é um capítulo lindo que fala sobre a fé. Ele começa descrevendo a fé, e depois ele começa a falar sobre a galeria dos heróis da fé, e vem falando desde de Caim, de Abel, vem falando de Noé, vem descrevendo os personagens bíblicos, de Abraão, depois ele passa ali pelos profetas, enfim, ele vai contando as histórias de como essas pessoas fizeram coisas extraordinárias por causa da fé que tinham em Deus. E ali no versículo 32, ele vem terminando ali uma descrição. Ele fala assim: apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos. É isso? Isso. Olha, o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Agora, pega isso, queridos, guarda isso no teu coração. Ele diz assim: eram fracos, mas se tornaram fortes. Nossa, quando eu li isso, o Espírito Santo falou tanto no meu coração, porque ele vem descrevendo homens e reis e profetas e falando que
aqui, eles fizeram coisas extraordinárias. Aí ele afirma algo tremendo, ele diz, eles eram o quê? Eles eram fracos, mas eles se tornaram fortes, porque creram. Amém, amados? Amém. Isso é lindo. Não é sobre quem nós somos, é sobre aquilo que nós podemos nos tornar, queridos. Porque eles eram fracos, assim como nós. Mas eles se tornaram fortes, porque a fé deles era uma fé viva. Era uma fé madura, era uma fé que ia além dos 5 sentidos. E por isso, eles fizeram coisas extraordinárias. Então nós nos tornamos fortes quando cremos. Amém? Uma fé madura produz uma convicção inabalável, indestrutível. Com essa fé nos tornamos fortes e vencemos o mundo. Então, queridos, não é sobre quem você é. É sobre quem você pode ser, se você crer. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é libertador. Porque quando eu penso em mim mesmo, quando eu penso em quanto eu sou fraco, quando eu penso nas minhas limitações, quando eu olho para as minhas dificuldades, quando eu olho muitas vezes para dentro da minha alma, eu desanimo. Mas não é sobre isso. É sobre quem eu posso ser se eu crer. Quem eu posso me tornar se a minha fé for uma fé inabalável, indestrutível. Porque se estes homens fizeram coisas extraordinárias, nós também podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Creia, meu irmão, creia contra a esperança. Não limite a tua fé aos 5 sentidos. Não fique olhando para a circunstância. A Bíblia diz que a nossa fé não é por vista, amém? Mas por aquilo que nós cremos. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos nos mostram. Somos influenciados pelas circunstâncias. A nossa fé é minada quando os nossos olhos nos mostram outras coisas. As circunstâncias gritam contra nós. As situações dizem que é impossível. Queridos, a fé madura, ela transcende tudo isso. Porque ela não está firmada naquilo que ela vê, ou que ela ouve, ou que ela sente. Ela está firmada numa verdade que é Cristo. Nosso Deus é o Deus do impossível. É um Deus que faz coisas extraordinárias. Então creia. Ainda que tudo diga o contrário, creia. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode pensar ou pedir. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Amém. As 4 escolhas: saia da superfície, viva na abundância, persevere na verdade e creia contra a esperança. Que você possa viver isso, que você possa acordar todas as manhãs e as suas escolhas te levem para mais perto de Cristo. Amém? E assim você possa viver uma vida, uma jornada cristã, madura, desfrutar da presença de Deus e receber tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você essa noite. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Deus, que é um incentivo maravilhoso para nós. O teu conselho, ele é sempre... E eles recebam com alegria, Senhor, esta mensagem. Deus, dá-nos um coração quebrantado e um coração ensinado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, leva-nos para um lugar mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Ah, Deus, muitas vezes nós somos tentados a viver na superfície, somos tentados a viver uma vida religiosa, sem vida, uma vida sem graça, somente cumprindo obrigações religiosas. Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos uma relação íntima contigo, nós queremos viver na tua presença, nós queremos que a tua vida flua dentro de nós,
Nós queremos que rios de água viva jorrem de dentro de nós para a eternidade. Esse é o nosso desejo, Senhor. Por isso nos tira da superfície, Senhor, nos leva a lugares mais profundos. Nós queremos ter intimidade contigo, nós queremos viver na tua presença, neste lugar. Já nós somos completos, plenos, Senhor, porque há abundância na tua presença. Quebra, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, todo o sofisma da escassez, Senhor. Ensina-nos a receber o teu amor, Senhor. Ah, Deus, que toda incredulidade caia por terra, Senhor. Ah, Senhor, mostra o teu amor para nós, revela o teu amor para nós, Senhor. Porque nós, ainda que nós não merecemos o teu amor, assim mesmo o Senhor nos amou. Nós queremos valorizar a tua graça, nós queremos viver na tua graça, Senhor. Nós queremos ser cheios do teu favor, porque Jesus disse que viria para que nós tivéssemos vida completa, plena, abundante, e é esta vida que nós vamos viver em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu oro também para que o Senhor nos dê tenacidade, para que o Senhor nos dê firmeza de propósito. Eu oro, Senhor, para que ninguém nesta sala, ninguém nesta comunidade, na live, Senhor, desista da sua jornada. A desistência não é opção para nós, Senhor. Em nome de Jesus, renova a força do cansado, Senhor. Firma os pés daquele que está vacilando, Deus. Fortalece as mãos daquele que está cansado, Deus. Em nome de Jesus, nós não vamos desistir do Senhor, nós não vamos desistir da nossa jornada. Nós vamos nos posicionar em fé, crer nas tuas promessas e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós vamos perseverar, Senhor, nas nossas casas, nós vamos perseverar nas nossas famílias, nos nossos ministérios, nos papéis que o Senhor tem dado a nós, Senhor, porque nós veremos o teu agir, porque agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Nós cremos em Ti, Tu és um Deus bom e verdadeiro, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do impossível, e nós cremos que Tu tens o melhor para nós, Senhor. Enche o nosso coração de fé. Ah, Senhor, eu oro, Deus, para que a nossa fé ela seja inabalável, indestrutível. Senhor, livra-nos de uma fé menina, livra-nos de uma fé, Senhor, imatura. Nós não queremos ser reféns dos nossos sentidos, nós não queremos ser reféns. Tu podes mudar a nossa história, Tu podes mudar a nossa vida, Tu podes mudar a nossa realidade. Basta uma palavra Tua, Senhor, basta um olhar seu, Senhor, basta um comando do céu e a nossa vida pode ser transformada. Por isso, Senhor, nós cremos num Deus de milagre, num Deus que faz coisas extraordinárias, Senhor. Dá-nos essa fé, fortalece o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas escolhas sejam sábias diante de Ti, Senhor. Que as nossas escolhas nos aproximem de Ti, ó Deus. Que as nossas escolhas nos coloquem mais perto de Ti. Essa é a minha oração nessa noite, Deus. Eu oro pela minha vida, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por essa comunidade, Deus. Que em tudo o Teu Santo Espírito possa nos dirigir, em tudo o Teu Santo Espírito possa nos dar sabedoria, graça, favor, força, coragem, Deus, para fazermos as escolhas que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amém.